Então, galera, vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão, que encerrou a preparação para encarar o Palmeiras amanhã, às 21h30, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E também sobre uma treta que rolou entre Félix Torres e Memphis Depay. E o Corinthians tem interesse no jogador Ricardo Esgaio, de Portugal. Vamos acompanhar aí. Olha, qual que é a importância desse terrão na história do Corinthians, Chicão? É muito importante, né? Porque você viu aí, vários jogadores saíram e brilharam para o futebol brasileiro no geral, né? No mundo, né? Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, não dá para entender, gente. E reinaugura o terrão e faz um jogo de barrigudo contra barrigudo. Tenha santa paciência. Primeiro jogo do terrão tinha que ser os ex-atletas do terrão contra um time sub-20 do Corinthians, sub-17. Mas como, Chico? Você vai matar os ex-atletas? Com 50 anos, 60 anos? Não, agora colocaram um bando de barrigudo lá para fazer média com o Conselho Deliberativo, entendeu? Isso é que assim, revolta no Corinthians. Não, usam as coisas politicamente. Não transfere o nervosismo de amanhã para isso, não. O terrão é sagrado. Chicão, como é que você vai botar? Um bando de barrigudo jogando lá. Que é isso? Essa é a grande verdade. São as crias do terrão, Chicão. Os ex-atletas. Eles estiveram lá prestigiando um grande evento. O senhor está querendo, o senhor está tenso pelo jogo de amanhã. Mas vestiram a camisa. O senhor está tenso pelo jogo de amanhã. No gramado novinho. É um momento legal do seu Corinthians. O senhor está querendo já dar uma esculhambada. Não está certo. Parabéns à direção do Corinthians. Deveria ser legal. Deveria ser legal. Os ex-atletas, todos com o joelho machucado, estourado. Não foi porque fizeram uma organização uma grande festa, tendenciosa, política. Essa é a grande verdade. Não misture as coisas, Chico. Parabéns à diretoria corintiana. Homenagem muito bem feita. E só de ver essa rapaziada aí já vale a pena. A história tem que ser preservada. É isso aí. Homenagem política. E o terrão recuperado também, porque ali você vê o Paulo Sérgio contando que ele pegava o ônibus, ia até lá. É uma cria do terrão. Quando tantas crias saíram desse terrão. Silvestre está lá no Parque São Jorge para atualizar o noticiário do Corinthians. Alexandre Silvestre, me falaram que o Corinthians está correndo um risco de tomar um transfer ban e também que teve uma briga aí. Conta pra gente, Silver, boa noite. A briga, que foi quase briga, eu conto depois. A possibilidade de mais um transfer ban, o Corinthians tenta se esquivar. É sobre a contratação do Félix Torres, que chegou ao Corinthians no começo do ano passado, jogador que era do Santos Laguna do México. O Corinthians comprou o Félix Torres por 6,5 milhões de dólares. Pagou de início 2 milhões de dólares e parcelou em algumas prestações o restante, ou seja, 4,5 milhões. Só que, diante da crise financeira do clube, o Corinthians engavetou esses boletos e não pagou. O Santos Laguna acionou a FIFA. O Corinthians se defendeu. E se defendeu até a última instância, que é a Corte Arbitral do Esporte, que é um órgão da FIFA, seria o Supremo da FIFA, que deu ganho de causa nas últimas horas ao clube mexicano. Ou seja, o Corinthians tem, pelo prazo determinado pela Corte Arbitral, até segunda da próxima semana, dia 11 agora, segunda-feira que vem, até a meia-noite, para depositar 33 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso, que é o equivalente ao restante da dívida corrigida com juros, com multa, com gastos jurídicos. E se isso não acontecer, automaticamente o Corinthians será punido pela FIFA com a proibição de registrar novos jogadores. O Corinthians está tentando antecipar já há alguns dias cotas de televisão do Campeonato Brasileiro, pode receber um dinheiro também pela renovação de contrato com a Nike, patrocinadora do uniforme, do uniforme do Corinthians. O Corinthians está tentando se virar com essas possibilidades, mas ao mesmo tempo a diretoria já está entrando em contato com o clube mexicano, com o Santos Laguna, para tentar reparcelar, para fazer uma renegociação desse valor todo que o Corinthians deve para não ser punido com transfer ban, no caso Félix Torres, que se envolveu hoje numa dividida forte com o Memphis Depay, quase teve vias de fato, mas eu conto isso e muito mais na sequência, porque o Corinthians está pronto para o derby de amanhã, a torcida mobilizada para fazer a saída do ônibus, do busão lá no CT Joaquim Grava amanhã por volta das 7 e pouco, antes do jogo da noite, das 9h30 no Allianz Parque, que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Michele, tudo isso e um pouquinho mais de Corinthians já para vocês no Gazeta Esportiva. Então, daqui a pouco, essa discussão no treino de hoje, aqui no Gazeta Esportiva, para você ir de casa. Preciso passar um recado, né, diretor? Eu realmente acho que preciso passar um recado agora. São 18h37. Chega aí a questão do transfer ban. Ânimos exaltados é já. Mas já pensou o Corinthians
Como que vai pagar 33 milhões até segunda-feira? Gente, não tem nenhuma semana. Mas nem com a ajuda do São Jorge. Não duvide de São Jorge. Não, mas não dá, né? não. São Jorge é milagreiro, mas também não dá. Assim, de uma hora para outra, chegar a pedir... O São Jorge matou um dragão. Isso aí é um dragãozão. Não, isso é... 33 milhões, Chicão. Precisa de 33 milhões. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. No Corinthians a coisa está assim. Quando você acha que chegou ao final do poço, você vai lá e você vê que o poço não tem fundo. É um vulcão o negócio. Está lá mais para fundo ainda os problemas do Corinthians. Então, já vai ter que pagar o Memphis agora 25 mil reais, 25 milhões de reais pelas conquistas que ele teve, né? Pelo contrato que ele fez. E agora mais esse transfer ban, 30 milhões de reais. Você 33. 33, né? É, tem mais 3. É, tem mais 3. Eu queria tirar 3, né? Não. Mas não dá. Então, quer dizer que a coisa é caótica no Corinthians, né? É caótica. Falta dinheiro, falta boa administração, falta organização, porque esse Félix Torres aqui entre nós também não vale isso, né? Não vale isso, é tudo por causa dele. Não vale isso. A culpa não é dele, a culpa é quem contratou, né, Chico? Uma péssima contratação. Aí sim. Uma péssima contratação. Não entregou absolutamente nada. Péssima. O Dorival ainda tentou salvar a pátria, colocando ele de lateral direito, mas nem assim a coisa foi. Na final do Paulista, quase ele entrega o título fazendo pênalti no Tigrinho, né? E sorte que o Hugo foi lá e defendeu. Mas ele realmente não está entregando, mas a culpa não é dele. É um problema sério. Osmar Stabile e a nova diretoria estão tentando se ajeitar. Não é da noite para o dia que você arruma esse valor. E foi uma contratação muito péssima, como muitos maus negócios foram feitos nas gestões anteriores. E o Corinthians, pelo menos, está dando um esboço na tentativa de acertar essas questões. Nossa. Acho que isso é o fundamental, né? Talvez você bate no fundo do poço e vai subindo, enfim. Bom, partiu Zona Oeste. De saber como é que os visitantes estão se preparando para o derby de amanhã? Volta aqui, Silvestre. Não foge, não. Treino do Corinthians pegou fogo hoje. Parece que até o Fabinho Soldado teve que intervir, é isso? Treino puxado, pesado. Aliás, o Memphis Depay deu uma declaração nesta tarde, que a comunicação do Corinthians subiu nas redes sociais a respeito dos treinos pegados. Ele não falou exatamente desse lance, mas deixou nas entrelinhas. Pelas minhas apurações, a notícia foi dada em primeira mão pelo GE, depois confirmada por outros órgãos de imprensa, como o Gazeta Esportiva. Treino pegado, puxado, titulares contra reservas, campo reduzido. Memphis Depay numa dividida com Félix Torres não gostou. Numa jogada seguinte deu o troco, algo nesse sentido. Os dois bateram boca. Quase foi para as vias de fato essa história. Jogadores, comissão técnica, Fabinho Soldado entraram para fazer o papel da turma do deixa disso. E aparentemente, pelas fontes que passaram a informação, o que aconteceu foi algo natural do futebol. É aquela história do velho e saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi um grande jogador, técnico, comentarista, que falava que treino é jogo e jogo é guerra. Mas os nervos estão à flor da pele, Michele. Vamos ouvir o que disse Memphis Depay sobre a preparação do Corinthians para o jogo decisivo de amanhã. Corinthians pronto, preparado, concentrado no CT. E o Memphis fala agora. Bom, não sei se entrou aí a sonorinha do Memphis, a declaração do Memphis, eu perdi aqui um pouquinho o meu retorno, pessoal. Mas ele disse que realmente os treinamentos estão puxados, que está todo mundo focado, e deu a entender que a agressividade tem que acontecer também no treino, e foi o que rolou entre ele e o Félix Torres. O Ranieri, o Martínez, aliás, perdão, o Ranieri não, o Ranieri deve ser titular, o Corinthians, o Dorival deve manter essa a tendência, a mesma escalação do jogo de ida, com o Ranieri de cabeça de área. O Martínez no treinamento de hoje sentiu um desconforto muscular, saiu, foi atendido e voltou, não aparenta ser problema. O Bidu, lateral esquerdo, renovou o contrato, o Corinthians terá Garro na frente, na criação junto com o Memphis e com o Yuri Alberto, e esse é o timão que já está pronto, aguardando uma grande recepção na saída do ônibus. Gaviões da Fiel, demais torcidas e torcedores avulsos, a partir das 5 da tarde amanhã a Gazeta vai estar lá na porta do CT, uma grande festa para apoiar o Corinthians na saída para o derby que acontece às 21h30 no Allianz Parque, Michele.
Silveiro, vamos tentar recuperar depois, ver o que aconteceu e tentar colocar ainda hoje, diretor, essa sonora do Memphis Depay aí, porque não entrou com áudio pra gente, tá? E eu quero saber se esses ânimos exaltados, se isso faz parte desse momento do Garrafa e do Chico Lang ou não. Mas a gente tem aí a sonorinha, meu querido. Vai chegar de novo aí, vamos ajustar o áudio, porque eu quero ver o que o Memphis falou. Fala, Chicão, Garrafa, é normal esse ânimo exaltado, essa pegada forte? Ou não? Ou tá meio tenso o clima? Não é normal, principalmente porque o elenco tem que estar unido nessa hora, né? Não pode entrar em jogada dividida. Você sente em jogada dividida quando você está com muita raiva do cara que está com a bola, né? Eu achei que foi um ponto negativo nessa preparação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras, o Garrafa. Eu prefiro ouvir o Memphis. Eu também. Tem o Memphis aí já? Temos? Bom, vamos com o Zé Paz. Onde ele está? Lá do lado palmeirense, né, trazendo destaque do mau momento de um dos jogadores do atual elenco com mais títulos com a camisa do Verdão. O que está acontecendo com o Rafael Veiga, Zé? Pois é, minha querida Michele, o Rafael Veiga não vem jogando bem, né, nos últimos jogos. Teve até uma chance contra o Vitória, temos uma tela para mostrar para vocês aí, que o Veiga nessa temporada fez 32 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou só 3 gols, 8 assistências, não vem tendo uma boa performance. O último gol que ele marcou faz muito tempo, foi lá contra o Sporting Cristal. Mas, de fato, queria falar um pouquinho sobre também a preparação, encerramento aí da preparação do Palmeiras para esse jogo de amanhã contra o Corinthians, né? Foi hoje aqui na Academia de Futebol, esse encerramento, claro. Murilo entregue à transição física, pode ser que pinte amanhã no jogo, né? Ainda temos essa dúvida. Já o Bruno Fux, com o edema, tá trabalhando, né, com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras aqui na Academia de Futebol. Esse aí, muito provavelmente, não vai para o jogo de amanhã diante do Corinthians, quase certo que não joga. Mas eu disse na minha primeira entrada, né, que tivemos aqui um protesto hoje na Academia de Futebol. O pessoal veio aqui, jogou sal grosso, também para tentar alguma coisa aí, para que o time, de fato, apresente um bom futebol diante do Corinthians, depois da derrota no jogo 1 lá, por 1-0 na Neoquímica Arena. E trouxeram uma faixa, colocaram uma faixa aqui em frente à portaria na Academia de Futebol, cabeça quente, faca nos dentes, uma alusão aí à frase que o Abel gosta de dizer, né? Fazendo aí uma paródia, dizemos assim, podemos dizer assim, dessa frase que o Abel tanto gosta, cabeça fria, coração quente. E também falaram ali que tem que ter raiva do Corinthians, numa alusão àquela frase do Felipão, lá em 2000, semifinal da Libertadores. O Palmeiras acabou perdendo o primeiro jogo para o Corinthians. Aí o Felipão, nessa mesma Academia de Futebol, deixou o vidro aberto ali do vestiário. O pessoal conseguiu captar um áudio dele. Enfim, é clima importante, viu, Michele? É clima de jogão. Amanhã a gente traz todo o pré-jogo para vocês ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijo grande. Boa, Zé. Muito obrigada. Amanhã Gazeta Esportiva épico. Amanhã para tudo. Gazeta Esportiva épico. Sonora do Memphis. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage, 1-0, but we know that we need to be focused, and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training, so I think we are ready to do what we need to do, handling business. É isso aí, tem que fazer o que tem que fazer, E tem tudo que trabalhar. chapa branca, é a entrevista do clube, E é uma não vê a briga, é isso aí que eles gostam. É uma pena que a gente não tem o Memphis falando com a gente, que a Esse gente não tem Félix imagem Torres da... aí, vou te contar uma coisa, já tem transfer agora só... Que clube paulista está mais perto das quartas de final? E aqui, ó, acabou de subir aqui o Bruno Andrade, o Corinthians fez uma reunião para tentar a contratação do Ricardo Esgaio, que é o lateral direito português, né, e está de saída do Porto. O Corinthians espera essa definição entre o jogador e o Porto para avançar. A ideia é ter um lateral direito. A gente vem falando que o Mateuzinho hoje é praticamente a única opção que tem, né? O Maná é um jogador que está ali muito nessa coisa de loop, né, inconstante. E o Fagner está lá emprestado para o Cruzeiro, né? Então o Corinthians está se movimentando aí por um lateral direito. E claro, obviamente depende muito da característica do jogador. O Dorival quer mais velocidade pelos lados do campo. E tem outras coisinhas aí acontecendo no Corinthians aí que eu tô... Informação chegando aí, então daqui a pouco a gente pode até mostrar o print da coluna ali do Bruno Andrade sobre esse jogador. Ô, PVC, é um bom jogador? Razoável. Tá. Nota 5,5. Ok. É mais um lateral esquerdo. Mais um lateral, porque assim, os caras jogam na direita, né? Direito, também. né? Mas assim, é mais lateral. Eu acho que o ponto não é esse. Vou voltar à história do Dieguinho de ontem. Com a história do contratar... Quem é que a gente estava falando de contratar ontem? Do Corinthians? Era o Caio César. O Caio César.
O Léo Maná não está pronto. Você precisa ter alguém que seja não caro e não necessariamente para chegar e você descobrir 2 meses depois que não serve. Deixa eu só trazer uma informação aqui, que eu estou aqui acompanhando. Uma informação que é trazida pelo meu parceiro Bruno Cassucci, de uma discussão do Memphis e do Félix Torres, no treino do Corinthians agora, o último antes do derby. Conversando aqui com uma fonte do Corinthians que esteve lá no CT na hora, diz que essa minha fonte confirma que houve mesmo uma discussão, mas trouxe uma temperatura de algo de treino. Estou acompanhando aqui o termômetro das redes sociais e isso está dando uma repercussão, mas o que eu apuro aqui agora em tempo real é que, de fato, teve essa discussão, Memphis e Félix Torres, e aí foi uma coisa de treino, mas que realmente chamou a atenção de todos, né? Quem estava lá no CT falou, opa, o que está acontecendo ali? Discussão, peraí, vamos lá, calma, vamos lá, opa, não é assim, vamos acalmar os ânimos aqui, vamos abafar aqui a coisa, mas essa pessoa descreve como algo de treino, algo de jogo, discussão ali na hora do trabalho por uma questão. Nada que, tipo, os caras saíram na mão, o treino acabou, o treino parou, foi pro vestiário. Aqui, nessa apuração, em tempo real, ela me joga muito para esse lado. Mas sim, confirmando que teve essa situação no treino no Corinthians hoje. Óbvio, vamos apurar mais, trazer mais detalhes, mas é importante porque isso é véspera de um derby, é véspera de uma decisão de Copa do Brasil. Você ter um clima de discussão que seja coisa de treino, me parece ser algo que nesse momento, sobe um pouco a temperatura, né? Para o time. Informação super importante que a André Hernan está trazendo aqui para a gente. As notícias estão chegando agora, né? Então a gente está acompanhando aqui, a gente está ao vivo, vai acompanhando em tempo real, de uma discussão, como vocês estão vendo aí na tarde, entre Memphis Depay e Félix Torres no treino do Corinthians. Alguns colegas já estão noticiando, como foi o caso do GE. Globo, e a André Hernan também nessa apuração, trazendo o termômetro do CT neste momento. Agora, qualquer novidade a gente traz, vamos ver o que a gente traz também dos nossos repórteres do UOL Sport. Quem estiver apurando também pode entrar aqui com a gente. Mas fato é que temos essa informação. E aí, PVC, claro que é uma notícia negativa, ainda mais nas vésperas de um jogo tão importante, né? Sinal que um clima ali dentro do vestiário, no grupo, não está tão positivo assim. Mas eu acho que não é esse o ponto central. A gente já viu times muito vencedores terem briga. A melhor de todas as histórias é o Rincon com o Edilson, né? Sabe a história do Rincon com o Edilson? Teve do vestiário, do vestiário. Né? Teve o Ricardinho com o Marcelinho, mas o Rincon com o Edilson é mais engraçado porque o Vampeta contra que o Edilson pegou... PV, só rapidinho aqui, ó. Uma outra fonte que eu mandei mensagem, que também estava no treino, falou assim, cara, teve uma discussão sim, mas não foi nada absurdo. Não entra nessa. Então, assim... e aqui eu estou trazendo a informação que eu estou apurando em tempo real. Eu nem vi o tom da matéria dos amigos do GE. Mas, assim, o que duas fontes me trazem foi coisa de treino, foi discussão de treino. Esse aqui usa até um termo, nada absurdo. Ou seja, foi uma discussão, os caras foram mesmo ali e tal, falaram e tal, e pediram para... Aí chegou a turma do deixa para lá. Né? Eu estou acompanhando aqui a apuração dos colegas, o que diz a matéria deles é que eles se desentenderam no campo mesmo, depois de uma disputa de bola, ainda no começo do treino, quando o Dorival comandava ali um treino de titulares contra reservas. Então, essa é a matéria que o GE. Globo traz. Aí teve um bate-boca e o Fabinho Soldado, inclusive, que acompanhava o treino, entrou para dar uma acalmada. Então, essa é a apuração dos colegas e a gente traz a nossa, e é importante a gente trazer aqui os vários lados, que foi aquela coisa que pode acontecer em campo, né? Isso é o que o Hernan está recebendo agora. Duas fontes diferentes, de diferentes departamentos, me trazem que foi uma discussão, de fato, chamou a atenção, mas que foi coisa de treino, do trabalho. Que não vai ter, e isso quer dizer o quê? Que não vai ter resquício, não teve resquício no vestiário, não vai ter resquício dentro do CT, ali, beleza, teve a treta, discordou, como a gente pode discordar aqui de alguma coisa, falar um pouco mais alto, discutir e tal, zerou. É isso. A história mais engraçada é a do Vampeta do Rincon com o Edilson, porque o Rincon vai pra cima do Edilson, o Edilson era muito amigo do Vampeta, pega o Vampeta, joga o Vampeta na frente do Rincon e fala, você não briga com um cara do seu tamanho. Samir Carvalho também está entrando nessa apuração. O Corinthians encerrou nesta terça-feira a preparação para o clássico contra o Palmeiras, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O derby acontece no Allianz Parque às 21h30 desta quarta-feira. O técnico Dorival Júnior organizou um trabalho tático e esboçou a escalação para o duelo decisivo. A tendência é que o Corinthians vá a campo com a mesma formação que venceu a partida de ida por 1-0. A provável escalação alvinegra é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez,
André Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Em uma parte do treino, Dorival montou a dupla de zaga com Kaká ao lado de Gustavo Henrique. Porém, André Ramalho trabalhou entre os titulares a maior parte do tempo. José Martínez deu um susto durante a atividade, ao sentir desconforto muscular na coxa e pedir atendimento médico. Charles o substituiu momentaneamente, mas depois o venezuelano voltou ao treino. Assim, a expectativa é de que tenha condições de iniciar o derby. Como noticiou o GE, o último trabalho do Corinthians antes do derby foi marcado por uma discussão entre o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay. Houve bate-boca entre a dupla e, imediatamente, outros atletas chegaram para separá-los. Equatoriano e holandês seguiram exaltados, e o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que acompanhava o treino, entrou em campo para acalmar os ânimos. O Timão garantirá a classificação caso vença ou empate no clássico. Se o Palmeiras ganhar pelo placar mínimo, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.